Luiz, eu completo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em Coríntios. 1 Coríntios 2,16. Aleluia, Jesus. Primeira Coríntios 2,16. Aleluia, glórias a Deus. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Senhor, nós estamos na tua presença, meu Pai. Ó Senhor, eis a tua santa e poderosa, meu Pai, palavra. Ó meu Pai, o Senhor tem algo em mente, meu Pai. Ó Senhor, para nos instruir, meu Pai, nessa noite. E que o Senhor possa revelar, Senhor, pelo teu Espírito Santo da verdade, a tua palavra aos nossos corações nessa noite, meu Pai. Para que possamos crescer em sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus. Ontem eu estava na minha casa, à noite, e o Senhor começou a falar ao meu coração, e eu entendi que era um tema de ensinamento. Eu até pensei em parar e anotar, e acabei que não anotei. E aí, beleza, eu pensei, será que o pastor vai me colocar para dar ensinamento terça-feira? Aí tá, beleza, eu dormi, né? Aí eu acordei, aí o pastor não tinha falado nada comigo, aí eu acordei e nada, aí eu pensei assim, nossa, o pastor falou comigo que quando eu sentisse, porque às vezes ele sente, depois ele esquece, aí quando ele vai falar, ele fala na última hora. Às vezes ele sente um dia antes e esquece, pensa que vai falar, não fala. E aí, eu pensei assim, ele falou que quando eu sentisse que era para falar para ele. Aí depois eu pensei assim, não, mas é muito esquisito, né? Eu fiquei assim meio insegura, né? Falei, eu não vou falar não, porque... E depois, né, se for coisa da minha cabeça, e Deus não tocar nele, aí ele ficar meio que sem graça, pressionado, tipo assim, como é que eu vou fazer? Irmã, mas eu não senti e tal. Aí eu falei, não vou falar nada não, né? Pensei, não vou falar nada não, Deus sabe todas as coisas. Porque se for, Deus ia tocar. Se fosse, Deus ia tocar. Então, se ele não falou nada, então porque Deus, né, não quer. Aleluia, deve ser para outra ocasião, né? Deus pode até ter me dado, mas para outra ocasião. Tá. Aí, quando eu cheguei do serviço, né, acho que era quase 6h30, o pastor me liga e fala para eu dar ensinamento. Eu, não, pastor, mas agora... Aí ele está assim comigo, não, mas eu já tinha sentido muito antes, mas eu só lembrei agora. Eu falei, Jesus. Eu pensei, mas é engraçado a forma como Deus trabalha, né? Eu falando, não vou falar não, porque depois, né? Aleluia, Jesus, mas o Senhor sempre confirma. Ele me falou na última hora, mas o Senhor já tinha me dado, né? Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, esse versículo é muito importante, inclusive quando o Senhor começou a falar o meu coração, ele já me deu esse versículo. Irmãos, na nossa vida, não só aqueles que não servem, muito menos aqueles que servem a Deus, mas nós que servimos a Deus, às vezes é difícil para a gente entender o que se passa na mente do Senhor. Aleluia. Às vezes é difícil para a gente entender a lógica de Deus em cada situação, né? Às vezes a gente não entende por que Deus age de uma forma. Aleluia, a gente não entende porque Deus faz tal coisa, porque Deus fala de tal jeito, porque Deus faz assim. Às vezes é muito difícil, aleluia, para nós entender, aleluia, os planos de Deus. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, irmãos, por a gente não confiar plenamente na palavra do Senhor, ou às vezes às vezes a gente confia, mas a gente está num processo de evolução e não alcançou uma confiança completa, uma crença completa na palavra de Deus, porque a gente pode falar assim, não, irmão, mas eu estou aqui, eu aceitei Jesus porque eu creio em Jesus, porque eu creio na palavra. Aleluia, Jesus. Só que, irmãos, você sabia que cada um de nós aqui tem um nível de crença na palavra? Cada um de nós.
Eu tenho um nível de crença na palavra. Você tem, pode ser até igual eu, ou talvez diferente, ou mais que eu, ou menos que eu. Embora a gente, todos nós, se nós perguntarmos aqui, quem é que crê na palavra, todo mundo levanta a mão. E não está mentindo, né? Não tem ninguém com hipocrisia. Todos creem. Mas o nível de crença é diferente. É por isso que você vai ver um irmão tomando uma decisão por causa do evangelho e o outro não consegue tomar a mesma decisão. Porque o que consegue, às vezes, tomar uma decisão mais radical é porque ele creu piamente na palavra que ele recebeu. Ele chegou aqui na igreja, o irmão pregou e falou assim, tem que abandonar isso. Ele creu tanto que ele sai lá fora e fala, a partir de hoje eu não faço isso. Porque ele creu demais. Ele creu mesmo. Ele saiu com aquela palavra. Se falou que não deve, não faço. O outro creu. Não, a palavra foi de Deus e tudo, né? De Deus, mas assim, mas eu acho que Deus, no meu caso, é diferente, porque no meu caso é por causa disso, e não sei o quê. Aí ele arruma tantas justificativas e tudo. De fato, ele creu na palavra, mas não como o outro irmão. Ele não conseguiu crer que realmente ele tinha que sair lá e parar de fazer, porque na mente dele ele dá uma torcidazinha. Não, mas no meu caso eu acho que Deus... Não, porque o meu caso é diferente. Porque o meu caso Deus trataria diferente. Porque, olha, veja, e aí ele dá um monte de justificativa na mente dele para ele mesmo. Aleluia, Jesus, e aí ele se sente confortável. Aleluia, aí ele remenda. Por quê? Porque ele não creu totalmente naquilo que Deus falou. Quem creu, absorveu, praticou. Quem não creu tem dificuldade. Agora, é óbvio, irmãos, que nós temos processos, né? Isso é verdade. Às vezes a mente da pessoa não abriu, porque às vezes, por exemplo, chega um novo convertido aqui. Talvez o irmão que está mais empenhado, ele recebe a palavra, ele já consegue, mas o novo convertido, ele está num processo, ele ainda está bem aquém, né? Então, ele vai chegar um momento que ele vai conseguir, então ele está num processo. Assim como nós, mesmo não sendo novos convertidos, cada um tem o seu processo, né? Ô, Valéria? Ô, Ju, tremendo, né? Você falando, nosso ensinamento tremendo. Eu lembrei, foi de Natanael, quando o Senhor Jesus falou com ele, né? Revelou ele que ele estava debaixo de uma figueira, imediatamente ele creu. Jesus falou assim, nossa, mas só porque eu te revelei que você estava ali, você está falando que eu sou o Cristo, então hoje, a partir de hoje, você vai ver anjos subindo e descendo diante do Filho do Homem, né? Já o Tomé já pediu para ver, para crer. Romanos 12, 3. Pode ler. Porque pela graça que me é dada, digo que a cada um dentro de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tá vendo? Medida da fé, né? Aleluia, Jesus. Então tem esses processos, né? Vamos supor, mas irmão, então eu tenho uma fé pequena. Aí a gente tem que perguntar para Deus, né? Porque às vezes a gente está no processo da nossa fé, que foi repartida para nós, e a gente está dentro do processo. A nossa fé vai evoluir, né? Igual uma criança, começa no pré, vai para, né, o ensino fundamental, para o ensino médio, né, faculdade, aquela coisa toda. Então está num processo certinho, né? Ela está em evolução, não é uma fé paralisada, é uma fé em evolução, né? E aí tudo bem, a nossa fé ela tem que aumentar cada dia mais. Agora, se no tempo que, por exemplo, eu já devia estar, vamos dar um exemplo, né, da escola, eu poderia estar no ensino médio, mas eu ainda estou no pré, quer dizer que está tendo uma dificuldade de absorção aí na terra do nosso coração, que não está produzindo como deveria produzir. O Pedro. Então, você está falando assim. Então, a gente sabe que a nossa fé não está em evolução, tipo, se a gente, às vezes, não consegue entender a palavra, absorver o que Deus fala, ou tem outra forma de saber que a gente não está conseguindo evoluir? Uma das coisas é isso, né? Às vezes a gente não consegue, mas aí depende, por exemplo, vamos supor, você é um novo convertido. Tem coisa que você pode não conseguir compreender, porque você somente está abrindo agora, né? Agora, vamos supor, você tem 30 anos que você está dentro da igreja. E você não consegue compreender certas coisas ainda que alguém que entrou, que tem 2 anos, já consegue entender? E você não? É igual, por exemplo, se você tivesse... Você está em qual série?
o 9º ano. Você está na sua faixa, você nunca tomou bomba, né? Mas vamos supor que tivesse na sua sala um aluno de 17 anos, por exemplo. Entendeu? Olha para você está no processo certo, mas aquele menino de 17 anos, não. Que tomou bomba, ele não consegue aprender, ele não consegue evoluir, ele não consegue passar. Você vê que tem alguma questão com ele, na mente dele, que talvez ele tenha aquele, como eles chamam, eu esqueci como é que eles falam, que é a dificuldade de déficit de atenção, por exemplo, né? E às vezes a gente tem isso no espiritual. Mas quando a gente está com dificuldade, a gente vai diante de Deus, Senhor, eu não entendi e tal. Porque aí, se você estiver dentro do processo, Deus fala, não, você vai evoluir, eu vou abrir sua mente, e você vai percebendo. Hoje você não consegue, amanhã você já consegue uma coisinha a mais, no outro dia você consegue. Então, você percebe uma evolução. Você não percebe uma coisa estagnada que não vai o tempo todo igual, não. Amanhã você aprende um pouquinho, no outro dia você abre mais um pouquinho, quer dizer, você está numa evolução. Então, assim, pra gente saber se a gente tá ou não tá, é a gente perguntar pra Deus, certo? Também, exatamente. Mas é pra gente perguntar pra Deus, a gente também tem que ser sensível à voz dele, né? Porque se ele falar senão você não vai entender, e a né? gente não entender, ele vai continuar no mesmo estado, ou seja, aí não você vai evoluir, falar assim, né? mas eu já perguntei, mas Deus não falou nada comigo. Colocar até Deus como ruim, né? Assim, exatamente. O irmão. Ô, João, deu uma dúvida aqui. Por exemplo, essa fé por medida, assim, quer dizer que Deus deu uma fé para cada um, que ela tem que ser, tipo, trabalhada? Tipo assim, como se fossem os talentos, por exemplo, eu tenho um talento, um exemplo, né? Não sei se eu estou sabendo colocar direito. Ou seja, então, igual falou ali em Romanos, a medida da fé. Então, nesse caso, ele realmente está falando daquilo que Deus distribui, né? Porque ele falou assim, nada, não saiba além do que convém saber. Então, você vê que é uma coisa que Deus reparte para as pessoas de acordo com aquilo com a estrutura, com a capacidade que Deus deu a cada um, nesse sentido. Ah, tá, mas então não é no contexto geral. Agora, a fé, né, do evangelho, do cristianismo, ela tem que evoluir. Não tem como ela não evoluir. Fala, não, mas Deus me fez para ter uma fezinha assim. E o meu irmão que tem uma fé enorme. Claro que tem dons que a pessoa tem o dom da fé, né? Mas aquela fé, então, está mais cabível à questão dos dons, talentos, essas coisas ou não? É aquilo que Deus entrega a cada um. Você vê, porque não saiba mais o que convém saber, porque é aquilo que Deus reparte. O irmão Manuel? Romanos 12:6. Pode ler. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Exatamente. Ó, que interessante. Isso aí. Aqui, eu tenho uma pergunta, né? Assim, eis que me atrevo a falar. Por exemplo, eu colocar duas pessoas, assim. Aí, que nem você falou, às vezes vai ter uma pessoa que não sei se eu vou colocar certo, mas vai ter mais facilidade do que eu. E, tipo assim, eu tenho que me preocupar por eu não conseguir, por eu não ter essa facilidade? Depende da preocupação, né? A gente não pode ter uma preocupação, porque às vezes o inimigo pode colocar uma ansiedade, alguma coisa assim, que na verdade ela não é para o bem, ela é mais para atrapalhar a gente. Porque você começa. Essa preocupação, às vezes a pessoa começa a se preocupar, ele começa a se comparar, aí ele começa a ficar chateado. Eu não consigo, Deus não me fez igual irmão, eu nasci assim, agora como é que eu vou conseguir? Cria até uma revolta no coração da pessoa, né? Mas quando é o Espírito Santo nos tocando, ele pode falar, olha para você ver, igual ele levou Jeremias lá e mostrou a família de Jonadab para comparar como eles ouviam a palavra do pai deles e como Israel não ouvia. É como Deus falasse assim, olha, tá vendo? Eles fazem isso, vocês não, tendo um pai muito maior. Aí, nesse caso, constrange o coração, era para constranger Israel, para eles pensarem, tá vendo? Eles fazem, mas aí para eles buscar aquilo que o outro tinha e que eles não tinham adquirido. Aí, nesse caso, é saudável e a gente deve ter mesmo. Porque até os próprios apóstolos da Bíblia, os profetas, a gente não compara com eles. Você lê assim, fala, nossa, eu não tenho essa fé, nossa, eu não tenho essa renúncia, nossa,
Eu não, nossa, olha como que Davi louvável, eu não consigo louvar igual Davi. A gente tem essas coisas, mas o que produz no coração da gente? Uma vontade de ser como eles. Eu tenho uma outra pergunta, já vou parar. Por exemplo, você avança na fé. Aí, tipo assim, vamos supor que você, às vezes, fica fraco em um momento, aí você vai desanimando. Mas a fé que você, tipo assim, lutou, tipo assim, como eu vou saber falar? Você conseguiu aquela fé, tipo assim, onde você parou e você foi acreditou. Aí quando Deus vai te dando graça, você vai voltando, você volta com a mesma fé que você parou, ou você começa, tipo, tudo de novo, até alcançar? Depende. Por exemplo, vamos supor, a gente começa e tal, aí acontece alguma situação, você começa a regredir, aí vamos supor, se você regredir muito, se imediatamente você começar a vir alguma coisa, o diabo começar a lutar, mas você resistir, você continua. Se você regredir muito, o que acontece? Aí, para você conseguir, você tem que voltar lá atrás, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você, entendeu? Você tem que voltar a fazer aquilo que você fazia, entendeu? Voltar a ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, as mesmas ações, tudo. E aí é um processo. Você vai começar um processo até você voltar. E não é muito fácil, dependendo. Se a pessoa regrediu muito, fracassou muito, ela vai ter um trabalho para ela conseguir. E até uma coisa, a gente pensa, nossa, mas que ruim, né? Mas se não fosse assim, a gente não daria valor. Você sabe? Quando você chega num ponto, você fala, nossa, quando eu orava, vamos supor, fogo descia, nossa, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, eu tinha facilidade nisso, nossa, eu perdi. Agora, para recuperar é difícil. Aí, quando você recupera, você não vai dar mais brecha tão fácil, porque você fala, nossa, foi tão ruim quando eu não tinha. E, né, foi uma peleja para eu conseguir voltar, que agora eu vou lutar com unhas e dentes para me manter. É tremenda a resposta da irmã, é profunda. E nós vemos que, porque a palavra do Senhor, a fé, ela vem pelo efeito da crença. Então, quando você perde, né, a gente fica fraco, é porque a gente está deixando de acreditar. Normalmente. Então, conforme o ponto que você chegar de descrença, você vai ter que criar uma crença de novo. E essa crença pode vir já com defeito. Exatamente. Né? Só Deus pode eliminar as dúvidas, por exemplo. Eu lembro uma época que o inimigo começou a me atacar. Eu comecei a sentir assim, que antes eu cria mais, e depois parece que eu não estava criando, eu ficava com dúvida. Mas será? Entendeu? Por exemplo, eu orava, eu falava, mas será que Deus vai fazer? E aí antes eu orava assim, com certeza que Deus ia fazer. Mas será que agora Deus vai escutar? E aí eu comecei a oscilar. E aí eu parei um dia e falei, meu Deus, mas isso aí, pode o trem ir rendendo, daqui a pouco eu não vou nem acreditar mais. Aí eu falei, não, porque Deus, né, e tal, eu vou voltar a crer como eu criei. Eu não falava e tal, com toda confiança, com toda coisa. Então, aí eu comecei. Aí na hora que vinha a dúvida, será? Não tem será. Eu tenho que crer, entendeu? Aí eu comecei a recuperar, mas assim, foi quase que eu comecei a deslizar. Justamente. Você não vê que Jesus falou com o povo de Israel? Se Sodoma e Gomorra tivessem feito tantos sinais, eles teriam crido. Quer dizer que o sinal, ele já tinha uma proteína tremenda. Também. Só que Israel não soube aproveitar a proteína, vai ficar forte. Exatamente. Aí quer dizer, você assim, se essa proteína tivesse dado para Sodoma e Gomorra, eles tinham convertido. É verdade. O Denis. Hoje deu outra dúvida, igual o pastor falou, a questão da fé ali. Vamos supor, quando a pessoa volta, pode ter, vamos supor, danos. Né? Vamos supor. Porque ela vai ter que recuperar, né? Mas aí, por exemplo, assim, no caso, vamos supor essa pessoa, por exemplo, dando um exemplo, a pessoa que foi atrás de uma revelação, a pessoa falou, e aquilo que a pessoa falou criou aquela fé. Aí nada aconteceu, por exemplo, aí ela pegou e, vamos supor, aquela fé dela foi morrendo. Aí, no caso, para ela voltar, ela teria mais uma dificuldade, ou talvez nem conseguiria, por causa que a fé dela foi, aos poucos, sendo morta, no caso? A pessoa, no caso, ela deixou se levar, né, por aquilo. E às vezes assim, mas que ele creu mais na palavra do profeta que na palavra de Deus, né?
Porque, às vezes, por mais que, vamos supor que eu não tenho muita experiência, aí o profeta falou comigo, que Deus vai fazer isso, aquilo, outro. Mas, assim, aí, né, Deus viu que eu não tenho tanta experiência, um exemplo e tudo. E aí Deus começa a falar, cuidado com as palavras dos falsos profetas. Mas, às vezes, por exemplo, o que o profeta falou é o que está intenso dentro do meu coração. Eu quero aquilo de toda maneira. Entendeu? Eu criei um negócio em cima. Aí, em vez de eu ouvir o que Deus está me tentando tirar daquela falsa profecia, daquela ansiedade que está no meu coração, e eu não estou aceitando. E eu vou insistindo naquilo e eu fracasso. O que acontece? Aí agora eu tenho que tirar aquilo. Não, então eu já vi por todos os sinais que não foi Deus que falou, mas eu quis alimentar isso porque era algo que estava no meu coração. Então, Senhor, tira isso, eu não quero pensar mais nisso, que agora eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. O que o Senhor vai falar. E aí você vai começar todo um processo de reconstrução de novo, tirando tudo que estava no seu pensamento, abandonando as ideias que tinha se formado na sua mente, e aos poucos voltando a fazer. Por exemplo, eu deixei de fazer isso porque eu fiquei tão desmotivado por causa disso. Não, então volta a fazer. Volta, entendeu? Fazer tudo que você se perdeu ao longo do caminho por causa daquela fé que foi embora. Bom, Manuel? Pode ler, Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tá vendo? Deus não deixa a gente nunca enganado. Ele fala conosco, né? Por mais, eu tô, né, não tenho experiência, Deus fala, entendeu? Agora, por exemplo, se eu resisto porque eu quero, não é nem porque falar, mas foi Deus que falou, não, mas talvez não é porque Deus falou, é porque eu quero que aquilo seja verdade. E nada com... Sim, eu entendi. Entendeu? Que Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo outro. Mas igual você falou, às vezes aquela pessoa, igual você falou, o inimigo também é um enganador. Sim. Ele sabe o que você quer ouvir. Sim. E às vezes a pessoa se empenhou tanto em ouvir algo que ela queria, que ela esqueceu de ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes você vê as pessoas falam assim, mas Deus fez tantas promessas e nada aconteceu. E aquilo você vê que a pessoa fala parecendo que ela não tem mais fé, amargura. Eu falo assim, por causa aquela fé sendo trabalhada de uma forma errônea, no caso, exatamente. Né? Mas igual eu falei, Deus, assim, por exemplo, eu não tinha experiência, as pessoas falaram comigo, mas Deus não é injusto, né? Deus não é. Se Deus, por exemplo, Deus viu que a pessoa creu porque ela não sabia, acreditou, Deus vem com uma palavra. Olha aqui na nossa igreja, o tempo todo Deus fala, cuidado que os profetas falam, não é? O tempo todo. Deus fala com as pessoas, entendeu? Mas muitas das vezes, para a pessoa chegar num estado que ele fracassou por causa de uma falsa profecia, tem alguma coisa nessa pessoa. Tem, entendeu? Porque aquele que tivesse crendo na palavra, imediatamente, olha... Nossa, eu esperava que cumpriu, não cumpriu, então foi, né? A palavra está falando que o profeta que profetizar vai só acreditar nele se a palavra que ele falar se cumprir. Então, se não cumpriu, então não foi Deus. Então ele continua, né? Mas como a gente às vezes apega mais na outra palavra do que na própria palavra que Deus está falando de verdade, aí a pessoa cai. Uma fé nos foi dada. Lutar pela fé que uma vez nos foi dada, realmente. É importante essa questão, irmã, porque todo mundo que quer falar, eles querem dizer que Deus mandou falar, né? Então todo mundo. E a pessoa fica pensando, talvez a pessoa fala com muita eloquência, talvez até uma pessoa abençoada, mas aquilo que falou é na carne, não era Deus mandou falar nada, né? Então quer dizer, a pessoa acredita naquilo, como a irmã falou, porque tem uma coisinha no coração. Por exemplo, meu sonho é morar lá em Miami. Eu nunca pedi direção de Deus para isso e tal, um exemplo, né? Aí um profeta vem e fala assim, Deus vai te levar por terras estranhas. Meu sonho é morar em Miami.
é de Deus, porque é de Deus, e já começa a trabalhar em cima daquilo e quer que seja de Deus. E se alguém falar, não, pode que não seja de Deus, mas por que não é de Deus? Porque eu quero. É verdade. Eu lembro quando a irmã me entregou uma revelação, quer dizer, o meu irmão, ele achou que ele me levar na profeta e a profeta ia lavar minha cara. E eu nunca liguei para isso. Nunca fiquei de caçar, ficar caçando profeta, nem caçando revelação. Nunca liguei para isso. Aí um dia ele me levou, chegou lá, a irmã me entregou a revelação. Aí entregou a revelação boa, Deus ia me colocar no lugar, aquela coisa toda. Aquilo eu esqueci, porque aquilo não era meu foco. Pouco, uai. Se Deus falou, vai cumprir, uai. Um dia cumpre, né? Quando chegou um certo tempo, aí quando eu vi a coisa acontecer, que nunca gostei de ensinar, nunca gostei de pregar, não gostei de nada. Nunca quis ser obreiro, nem obreiro eu queria ser. Nunca quis ser um obreiro. Nunca quis. A única coisa que eu gostava de tocar. É a única coisa. Nunca quis, nunca pedi isso a Deus. No dia que ele me deu, aí eu lembrei daquele irmão falou, realmente, tá vendo? Agora cumpriu. Deus ia me colocar num lugar que realmente eu ia falar, nossa, eu estou aqui mesmo. Viu? Cumpriu. Mas eu nunca coloquei aquilo na minha mente. Continuei vivendo normal. É onde que, né? Que o diabo Deus falou, ele vai cumprir. Para que você vai ficar ansioso? Se é ele que falou. Se é ele que vai fazer, e na hora dele, com o jeito dele. Então vai acontecer. Se ele falou. Se ele não falou, não vai acontecer nada, gente. O que você está falando é com Deus, Criador do universo, dos céus e da terra. Ele não está falando com um presidente de república, não. Está falando com o Criador de todo o universo. Ele vai falar coisa, ele vai conversar fiado? Não. Ele não, o que ele falou está falado. E o que ele não falou também não falou. Não adianta querer brigar, né? Voltando no tema central, na verdade, nós começamos só dando uma, isso é só uma introdução, na verdade. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, muitas das vezes a gente não compreende a forma de Deus trabalhar. A gente não entende. Por exemplo, a gente, vamos supor, né, igual até o pastor deu aquele ensinamento, se morre uma criança, a pessoa, mas por que uma criança que era para viver tanto tempo? Por que Deus levou essa criança, né? E aí não entende, mas aí tem gente que fica revoltada, por exemplo, mas por quê? Mas por quê? Entendeu? Por que Deus fez isso? Levou uma criança que estava, né, tinha toda, a gente sempre fala assim, tinha toda a vida pela frente, mas ela tinha mesmo toda a vida pela frente? Ou ela era igual o lírio do campo, que numa noite nasce e na outra morre, igual Jesus falou em Mateus 6, né, numa noite nasce, numa noite morre, só para cumprir um propósito de um pequeno tempo. Que o ser humano é assim. Tem ser humano que vai nascer para poder cumprir um ano. Ele tem um propósito de 1 ano. Né? Tem outros que de 5 aninhos apenas. É o propósito de vida dele. Outros 10 anos, outros 80, 100, né? 30. Né? Então, cada ser humano tem um propósito de vida. Claro que as pessoas podem antecipar ou prolongar também, igual a Bíblia fala. Se obedecer, pode prolongar. Se for muito louco, pode antecipar, né? Mas todo ser humano, é uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem sobre a morte. Outra coisa que as pessoas não conseguem compreender porque às vezes as pessoas querem as coisas para ontem, entendeu? Tudo que eles querem tem que ser agora. Se eu estou querendo agora, tem que ser agora, entendeu? E às vezes Deus vai levar anos para poder fazer aquilo. Mas por que Deus não pode fazer agora? É tão fácil Deus fazer esse negócio agora, porque Ele pode fazer agora, eu quero agora. E aí a gente questiona, mas por que Deus está vendo que eu precisava agora? E chora, porque eu não sei o quê e tal. Mas tipo assim, a gente não entende, mas eu não estou entendendo por que Deus não faz isso agora. A gente não consegue compreender a mente de Deus, como que Deus trabalha. E por não entender, às vezes a gente fica muito revoltado contra Deus. Às vezes a gente fica muito triste contra Deus, né? E às vezes, por exemplo, a gente não entende, igual eu falei com os irmãos, que quando eu li, né,
Daniel 9, aquela oração de Daniel falando assim que, né, o castigo que estava acontecendo com eles estar lá na Babilônia, que Deus era justo porque eles tinham pecado. E eu fiquei perplexa nossa, mas Daniel está falando assim, ele está lá no cativeiro e está falando, mas o Senhor é justo de ter feito. Eu não pensava assim. Para mim, assim, vamos supor, podia ter feito o diabo a 4, mas eu achava que Deus tinha que ter misericórdia, entendeu? E não podia deixar nada, nenhum castigozinho que fosse, porque eu não queria sofrer. E eu pensava, Deus é misericordioso. E eu pensava assim, vamos supor, se tivesse acontecido uma coisa que realmente eu plantei, eu falava assim, não, mas Deus não pode permitir uma coisa dessa. Você acha mesmo que eu teria coragem? Conseguiria dobrar meu joelho, igual o Daniel fez, e falar assim, o Senhor é justo de estar acontecendo todo esse mal comigo? Jamais. Então, no dia que eu li isso, eu fiquei assim, abismada. Nossa, meu Deus, como é que ele pode estar passando pela situação e ainda falar que Deus é justo? Aí, naquele dia, eu entendi que eu falei assim, meu Deus, eu não compreendo, né? Eu não consigo entender. Então, o Senhor me ensina isso, abre a minha mente, abre o meu coração, porque eu estou errada. Porque, né, vamos supor, se eu cometi uma injustiça, eu vou sofrer a justiça de Deus e eu não tenho que reclamar e achar que Deus está errado, porque Ele não está errado. Né? Eu não plantei, então eu colhi. Eu plantei, uai. Né? Aleluia. E aí eu comecei a entender. Aí teve situações que eu pensei, nossa, isso aqui está acontecendo comigo porque eu agi assim. Aí eu ia lá chorando, Senhor, mas alivia. E aí eu falava assim com Deus, assim, mas o Senhor é justo. Porque o Senhor é justo. Aleluia. E aí, quando eu estava chorando e falando que Deus era justo, eu lembrei, não foi isso que eu pedi para Deus. Eu pedi isso para Deus. Aleluia. Quando eu li em Daniel, muito tempo, e eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Então, eu falei assim, porque eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor tem que fazer, né? Eu não fui lá agir. Eu agi, então agora eu estou compreendendo. O Senhor está fazendo isso, não é porque o Senhor é ruim. Aleluia. E o Senhor, nesse momento, o Senhor não poderia me poupar, porque se o Senhor não me poupasse, eu não ia aprender a lição. Então, eu estou entendendo porque o Senhor está fazendo isso, e eu aceito, porque o Senhor é justo, só tem misericórdia e me ajuda. Entendeu? Então, assim, são coisas que às vezes a gente não entende. A nossa mente não entende. É verdade. E a coisa que a gente nem observa, se nós não tivesse dor, nós morríamos mais cedo. Porque a dor que nos impede nós de fazer loucuras. Fazer loucura, não é? Certas coisas estão machucando a gente quando vem a dor. Se não sentisse dor, aquilo entrava, penetrava, o sapo, ele destruía. Morre no fogo por causa disso, né? É. Deixa ele lá, ele não sente nada, ele vai até cozinhar. Mas ninguém gosta da dor. Não. Eu não sei se eu estou certo ou se eu entendi errado, mas eu acho que até na ressurreição de Lázaro, né, eles não entenderam o que Deus tinha para fazer. Olha, não, é interessante. A Marta vira para Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mandou ele chamar antes, ou seja, eu mandei chamar antes dele morrer, né? Ele estava doente, eu mandei chamar antes. Por quê? Porque ela sabia que Jesus operava milagres, né? Que Jesus, ele curava os enfermos, então já mandou, o Lázaro está doente, vem ver ele. Ou seja, Jesus vai chegar aqui e ele vai curar o Lázaro. Não. Esperou, e Lázaro morreu. Então ela ficou com aquele negócio. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas já era um propósito de Deus. Entendeu? Porque ele precisava operar um milagre maior para testemunho daquelas pessoas. Só que na mente de Marta, não, porque na hora que ela queria, que ela precisou, é que Jesus tinha que estar lá. Ela não entendia o que estava no plano do Senhor, né? O que estava na mente de Cristo. Ela não entendia. Ela só entendeu depois, né? Que aconteceu aquela coisa toda. Mas no momento ela não entendeu. E muitas das vezes a gente, como crente, é assim. A gente não entende o tempo de Deus. A gente não sabe esperar tempo de Deus. A gente não sabe entender vontade de Deus, porque se a nossa vontade é uma e a de Deus é outra, a gente fica tentando entender, mas por que a vontade de Deus é essa e não a que eu quero? Mas por que não pode?
Às vezes até pecado, mas por que não pode fazer isso? Né? Por que isso tem que ser pecado? Mas por quê? Qual que é a lógica disso? Né? Qual que é a lógica disso? Que bobeira, por que isso é pecado? Né? Ou então, por que eu não posso ir para tal lugar? Um exemplo, né? Eu queria fazer um projeto, mas por que? Aí o irmão vem e fala, não, irmão, ora aí, tal, e de repente Deus fala uma palavra negativa, mas por que eu não posso fazer? Né? Por que Deus não quer? E a gente não entende a mente de Deus. Ô, Ju, igual a Sara, né? Deus tinha uma promessa, mas ela não soube esperar o tempo de Deus. Ela mesma precipitou e tentou arrumar um filho de qualquer maneira através de Agar, né? Exatamente. Não, vai ter esse jeito. Então, a gente às vezes não compreende, irmãos. Claro que tem as coisas ocultas são para Deus, tem coisas que a gente não vai entender, mas se a gente adquire essa confiança, igual nós falamos no princípio, você pode não compreender o que está totalmente no plano de Deus, porque às vezes tem coisas que ele não compartilha conosco, mas apenas uma coisa você entende: se Deus falou, ele sabe o que ele está falando. Aí você já começa a entender. Não, se ele falou, ele sabe o que ele está falando. Se ele proibiu, tem uma razão, né? Se ele não quer, tem algum propósito nisso, né? Porque ele não ia fazer isso à toa. Ele não ia me proibir à toa. Se ele não fez ainda, tem um propósito nesse tempo também, alguma coisa. Talvez eu não estou preparado, não estou capacitado. Ele tem um propósito nisso, não é à toa. Aí mesmo que você não compreende todo o projeto de Deus, porque não tem coisas que não tem como, mas pelo menos você compreende que ele está fazendo a coisa certa, mesmo que você não entenda, você não vai questionar. O Pedro, depois o Denilson, depois a Karina, depois a Valéria. Como que a gente sabe que a gente está com falta de fé e quando a gente está com ansiedade? Ou não tem diferença? A ansiedade, normalmente, dependendo do grau dela, às vezes a gente pode ficar com uma certa expectativa humana, mas assim, a ansiedade, dependendo do grau dela, ela já é uma falta de fé. Ela já é. Porque a gente, às vezes, por não confiar em Deus, você já pensa assim, seja que, mas será? E não sei o quê, entendeu? Já é porque a gente está com uma deficiência ali, Deus precisa trabalhar. Aí, quando Deus vem e começa a trabalhar no nosso coração, a gente começa a sentir mais confiança, mais segurança, aí a ansiedade começa a ir embora. Entendeu? Porque você vai adquirindo aquela confiança, aquela ansiedade vai indo embora. Exatamente. Lança a ansiedade. Você começou a expectativa, lança em Deus, porque você coloca em Deus, você vai confiar que ele vai fazer, acabou. Entendeu? O Denilson? Ô, Ju, falando um pouquinho a mente de Cristo. Quando Davi, ele intentou no seu coração fazer o templo para o Senhor, que ele observou as tendas e ele observou a casa dele. Sim. Era uma coisa que não era o projeto de Deus. Não. Talvez. Não era. Aí, tipo, para aquele momento, né? Não. Mas aí, por que Deus revogou depois e deixou construir? É porque, assim, era uma coisa que não era o projeto de Deus, não era aquele querer absoluto, mas também não era uma coisa que Deus falou assim, não, isso eu rejeito de qualquer maneira, eu não quero. Porque tem coisas que Deus não quer e ele rejeita mesmo, então não adianta a pessoa tentar insistir ou pedir para Deus que ele não quer. Naquele caso, não era o querer, não era o projeto, mas ele permitiu. Entendeu? Ele permitiu. Né? Não ia causar tanta questão assim. Né? Agora, a gente tem que tomar muito, muito cuidado para a gente falar assim, mas quem sabe isso aqui que eu estou querendo não é o querer de Deus, mas ele pode permitir igual fez com Davi. Né? Como diz a Valéria, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente tem que saber se a permissão dele não vai ter consequências maiores, igual no caso do templo ali, né? Porque às vezes, no nosso caso, se ele permitir, a gente vai ter umas dorzinhas de cabeça. A Karina? Não, Ju, o que eu lembrei foi o que aconteceu comigo, né? Eu tinha muita vontade de trabalhar, eu chorava muito, murmurava também.
E eu perguntava muitas vezes para Deus por que não, Por quê? insistia. E hoje eu vejo que Deus ele me deu um livramento e que para mim é mais útil estar em casa do que trabalhar. Mas quando a gente está ansiosa ou quando é um sonho do coração da gente... Mas, no seu pensamento, você, mas por quê, né? Por que Deus uma não coisa abre? tão boba. Uma coisa tão boba. Eu só vou lá, ganhando meu dinheirinho. Aí eu lembro que a última vez eu até liguei pro pastor, falei, pastor... Aí ele falou para mim, você tem que pensar nas almas dos seus filhos, né, pastor, você lembra? Aí que eu comecei, entendeu? Mas era uma coisa assim, que eu queria muito, eu não conseguia entender o que Deus pensava. E olha como que Deus é tão perfeito, que Ele te deu sustento, você estando dentro da sua casa, né? Deu a própria renda da serva do Senhor dentro da casa dela. Né? Você nunca imaginar dessa forma, né? A Valéria? Você ouviu você fazendo assim? Então, eu tô demais também. O dia que ela levanta, eu não vejo. O dia que ela não levanta, eu vejo. Misericórdia. Até a questão que a Valéria falou sobre a H e a Sara, porque a Sara pensava que ela seria o filho da serva, ela ia ter o mesmo amor, como todo mundo pensa, né? A mesma dedicação. E Deus fez questão de mostrar para ela a diferença. O outro era o filho da H, o outro era o filho dela. Era bem diferente. Ela poderia querer tratar o Ismael como a melhor pessoa do mundo, mas nunca seria. Nunca seria. O filho dela era a diferença. Então, quer dizer, ela não, como a irmã está falando, na mente dela, ela poderia pensar, não, eu vou tratar ele muito bem, né? Ele vai ser como um filho para mim. Mas não era filho. Não adianta, né? Exato. É verdade. Você ia falar, Paulo? Sei, está certo, mas eu ia falar do Provérbios 14 e 12, que a gente falava, que há caminho, que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Então, ou seja, às vezes a pessoa fica questionando, não, porque Deus não deixou, não permitiu isso, sendo que para ele, na visão do ser humano, ele pensa que vai dar certo. Né? Mas para Deus está vendo que ali tem um buraco, igual aconteceu com o próprio Balaão, você viu? Deus não queria, mas ele foi lá, insistiu, Deus permitiu, depois foi lá e perdeu a fé. Essa permissão aí que nós tá falando, já é complicada. Ele permitiu o balão também, né? Mas o negócio ficou estreito. Então, vocês estão vendo como que, às vezes, a mente da gente é tão pequena e por a gente não confiar completamente que Deus é fiel, que Deus é amor, que Deus é justo, que tem coisas que Deus tem que executar, né? Que tem coisas que Deus ele tem que fazer, ou tem coisas que ele tem que impedir mesmo, né? Até para dar livramento a gente, igual o Paulo falou. Então, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade nessas coisas, ou está ainda numa evolução, a gente não compreende muitas coisas, a gente não entende, aí leva a gente a murmurar contra Deus. Por que a gente murmura contra Deus? Por quê? Porque a gente murmura, porque a gente não está entendendo o plano de Deus. A gente... Exatamente, o povo de Israel não está entendendo por que Deus está fazendo, por que Deus permitiu, por que não fez, por que não fez ainda. Entendeu? E aí a gente começa a murmurar porque a gente quer que as coisas têm que funcionar do jeito da gente. Tem que funcionar. E por que não? Por que não? Entendeu? Se é tão fácil, por que não? Qual o sentido? A gente chega a falar assim, qual que é o sentido disso? Como se a gente fosse muito inteligente, né? E soubesse de tudo, entendesse tudo e visse futuro e sabesse todos os ângulos da situação. Parece até que a gente sabe mais que Deus. Ô, Ju, isso a gente meio que querer que a nossa vontade seja a vontade de Deus, isso é um orgulho? Ou não? Uma falta de entendimento, né? A gente quer. Claro, tem gente que é soberba, que ele quer que a vontade dele triunfa. Nem é só de Deus, né? De todo mundo, né? Tem que ser igual ele quer e do jeito que ele quer. Mas normalmente é uma falta de entendimento. Por quê? Porque a gente pensa que a nossa vontade é perfeita, que a gente tem todo o controle, que o nosso projeto não tem erro, vai dar tudo certo, é o que a gente tem uma expectativa sobre aquilo. E a gente pensa que do jeito que a gente pensou, a gente projetou, é o que vai acontecer. E não é. Muitas das vezes Deus reprova aqui para falar assim, você está vendo uma parte, mas eu estou vendo um todo. Né? Eu já vi lá na frente, meu filho. Isso vai
vai dar errado. Entendeu? Lá na frente vai acontecer uma tragédia com isso e você não está vendo. Você está achando tudo muito legal, tudo muito perfeito, mas vai acontecer uma tragédia. Né? Aí a gente, não, porque Deus, não porque que Ele não permitiu, mas porque eu quero, eu vou, não, porque, entendeu? E não entendendo o que Deus está fazendo, como que às vezes Ele está dando um grande livramento, como Ele está nos protegendo e nós entendendo que Deus é ruim, que Deus é chato, que Deus é muito rigoroso, que Deus não sei o quê, entendeu? Sendo que, na verdade, Ele está sendo o contrário, Ele está sendo amor, misericórdia, está dando livramento. Então, às vezes, tipo assim, tem coisa que a gente busca pra Deus e Deus não nos dá porque Ele pode estar nos dando livramento, né? Exatamente. E a gente não tá percebendo, Não porque tá a gente não vê o não o vê, além, né? a gente não entende a lógica dele, a gente entende a nossa, não a dele, a Valéria. Agora você tá falando, né? Glória a Deus. Esse negócio que você falou é verdade mesmo, sabe por quê? Esse negócio de fazer projeto, você tem, não presta. Não presta, não. Porque um dia eu falei com Deus, Deus, você quer saber de algo? Pega meu projeto, eu vou jogar tudo fora, Jesus. Por quê? Porque na minha mente eu tinha um projeto, só que Deus tinha outro projeto. Até eu perguntei ao pastor um dia, porque, tipo assim, na minha mente, a Dudinha ia ficar velha, eu ia cuidar da Duda. Minha mãe e meu pai iam para a glória, né? Outra hora, entendeu? Eu pensava assim, não, eu vou cuidar da minha mãe, do meu pai e da Duda. Eu pensei que eles ficar velhinho comigo, né? Aí, quando aconteceu da Dudinha ter falecido, eu fiquei espantada. Eu falei assim, não, pastor. O pastor tinha até dado o ensinamento. Eu falei assim, ai, pastor, mas por que Deus deixou o mal acontecer lá em casa? Porque Deus sempre nos defendia de tudo. Aí agora o mal aconteceu, então Deus não nos protege mais, entendeu? Eu perguntei ao pastor, o pastor pegou e falou isso. Não, Valéria, porque você criou um projeto, igual você falou. Às vezes a gente cria, tipo assim, que a pessoa... Achou que ia ser ótimo, Isso, né? não, maravilhoso, né? Depois, na hora que você estivesse lá, você falou. Pois é, aí que eu ia chorar mesmo, entendeu? Aí o pastor falou, tipo assim, aí o pastor pegou e falou, não, você queria que ela vivesse até tantos anos. Era você, mas o plano de Deus era outro, né? Aí quando aconteceu com a minha mãe, também, meu Deus, eu quero saber de uma coisa, leva meu projeto embora. Esse projeto tá todo defeituoso, não tá prestando em nada, Deus, tudo que eu criei que tá fora. Eu criei não flui do jeito que eu pensei. Não flui do jeito que eu queria. Tipo assim, na minha mente, eu estava em tudo certinho. Tudo uma coisa caminhando para outra, mas na mente de Cristo, Deus tinha outro projeto, Deus fez uma obra maravilhosa, porque a minha era obra carnal, para alegrar o meu ser mesmo, entendeu? Mas a de Deus foi melhor, que foi celestial, e deu elas a vida eterna, né? Exatamente. Então, a gente não sabe. Aconteceu isso comigo também. Antes de eu perder minha mãe, eu tinha esse pensamento, né? Que Deus cuidava e me protegendo de tudo, né? Que eu achasse que, né, que era ruim. E Deus me mostrou isso em janeiro, que não era assim. E aí, quando, enfim, Deus levou minha mãe, eu não questionei, porque Deus já tinha trabalhado na minha mente. E aí, na hora que às vezes vinha aquela angústia, e eu sempre pensava assim, Deus sabe o que Ele fez. Tipo assim, eu não sei porquê. Para mim, eu pensei que ela ia durar muito tempo, igual minha avó. Mas eu não aí, quando Deus levou a minha mãe, eu não murmurei em nenhum momento, eu não questionei em nenhum momento, eu consegui isso. Porque tudo que vinha na minha mente, assim, eu creio na palavra de Deus, eu creio no que Deus fala. Ele não ia fazer isso à toa, ele tem um propósito nisso. Então, e foi isso que me fez vencer, porque se eu não tivesse essa confiança, eu ia questionar muito, não, mas por quê? Nossa, mas o Senhor, mas ela estava nova, mas, entendeu? Eu ia questionar mesmo, porque eu não ia compreender. Toda vez que eu não entendia, mas eu falava, Deus sabe o que Ele fez, e Ele vai me sustentar. Quem ia falar? A Karina? O Paulo? O Pedro? Ô, Ju, fiquei na dúvida. Pode ter alguns casos onde, para uma pessoa específica, Deus vai falar o querer dele para aquela pessoa de uma forma mais mansa, né, mais tranquilo, e a outra Deus pode falar de uma forma um pouco mais dura, vamos dizer. Tipo, exemplo, igual o caso, eu sempre achei engraçado a questão do Jonas, né, que Deus explicou para ele tudo de uma forma bem tranquilo, né. Aí eu queria saber... Pode, porque Deus conhece
a natureza de cada um dos filhos dele. Assim como o pai conhece, ele sabe como que ele vai corrigir um filho e como que ele corrige um. Né? As mães aqui sabem, por exemplo, se eu chegar perto do fulano e conversar com ele, ele vai entender, não precisa eu fazer mais nada. O outro, se eu não der um grito, ameaçar e fazer um medo nele, ele vai fazer, né? Então, assim, tem que dar um grito, um berro, que ele leva um susto. Então, às vezes, Deus tem que fazer isso. Ou, então, ele é muito atrevido, muito obstinado, muito desobediente. Se eu não falar rigoroso com ele, ele não emenda, né? O caso que a Jana já até falou, que às vezes, até Deus, para corrigir, às vezes, se a pessoa for soberba, Deus fala mesmo. Dá um chumbo grosso na pessoa, porque a pessoa é soberba. Mas o mais humilde, Deus fala com o maior carinho. Não, meu filhinho, não é assim não, né? E tudo. E também, até o Pedro citou aquele dia, né, que a gente estava conversando, e também quando a pessoa, às vezes, está muito ingênua, muito aérea, às vezes Deus tem que falar mais duro, assim, para levar um sustão. Ah, não posso fazer isso, né? Nossa, Deus falou lá que se eu temar, o pau vai quebrar, entendeu? Aí ele leva um sustão e vai, eu que não vou fazer mais isso, entendeu? Porque às vezes estava com a mente muito voada, muito ingênua, e Deus precisa falar. Então Deus conhece cada filhinho dele. Ele sabe como que o jeito que ele vai falar. Pastor, ia falar? É o Pedro. Ah, tá. Projetos são expectativas? Normalmente, sim, porque quando a gente cria projeto, a gente cria expectativas. Tudo bem, a gente pode, não é que você não pode projetar nada, né? A única coisa que a gente tem que fazer é assim, vamos supor, leva diante de Deus, Senhor, eu tinha vontade, né, de fazer isso, eu queria fazer assim, eu penso nisso, eu penso naquilo e tudo, mas eu também não sei se é isso que está no coração do Senhor. Muitas vezes eu já fui diante de Deus e fiz oração, Senhor, eu queria que as coisas acontecessem assim, assado. Dou todos os detalhes para Deus, mas não com presunção, igual vamos ler lá em Tiago. Não com presunção, assim, que tem que ser assim, né? Tipo assim, eu já estou te dando o projeto, só executa, tá? Estou te passando, se é para o senhor fazer igual, viu? Toma cuidado, ainda faz igual, hein? Não erra, não. Não é nesse sentido. É no sentido assim, eu falo, agora... Ele acata se ele quiser. De repente, o que eu estou falando também está no coração dele, ele pode fazer. Agora, se também tiver tudo, a minha mente está fechada, eu não estou entendendo, ele vai mudar o meu projeto. Tipo assim, eu dou liberdade para ele mudar. Tiago 4, do 13 ao 16. Uma vez a gente já até falou sobre isso aqui, mas de uma outra forma, né? Tiago 4, do 13 ao 16. E agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que parece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Tá vendo? E nesse caso aqui, chegou a ser uma presunção, uma soberba da pessoa querer determinar o que ele quer, como que ele vai fazer, sem nem saber, sem nem querer que Deus fale nada com ele. Nem, tipo assim, não estou pedindo a opinião do Senhor, não. Eu vou fazer assim, assim, assado. Porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ele já fez o projeto, já fez tudo. O Senhor falou assim, em lugar do que vocês deveriam dizer, né? Se o Senhor quiser, se Ele quiser, né? E se nós vivermos, faremos isso ou aquilo. Que nem Noemi, né? Ela achava que se ela fosse para outra terra, daria tudo certo, ia ficar bom. Mas aconteceu muitas tragédias que ela não esperou. E ela não esperava, né? Ela pensou que ela ia sair de Israel, porque Israel estava passando fome, e ela ia prosperar e ia dar tudo certo. E aí teve que voltar de novo, né? Voltou desolada, né? Aqui, outra pergunta. Então a gente falar, por exemplo, que as nossas metas têm que ser para Cristo, tipo assim, que não eu falei assim agora, não entenda mal, tipo assim, eu falei assim, sobre o projeto de expectativa.
Aí a pessoa leva do 8 a 80. Mas as nossas metas tem que ser tudo em Cristo, certo? Ou não? Tá. Tipo assim, o nosso objetivo é em volta para Cristo. Tipo assim, eu quero ser mais humilde, eu quero melhorar e tal coisa. Com Deus. Tá. Mas você fala assim, planos materiais nenhum, é Não, isso? Eu falo mais. Também planos materiais. Tipo assim, mas isso é radical, né? Se a gente falar isso, tipo assim, porque minhas metas é tudo para Cristo. Isso já é radical, não é? É porque assim, por exemplo, não é que você não pode fazer um plano igual aqui. Não pode fazer um plano material ou não pensar em coisas, né, da terra. Por exemplo, eu queria casar, eu quero... um exemplo, a gente fala assim, eu queria ter um casal de filhos, eu queria morar em tal lugar, eu queria... A gente tem essas coisas, né? A gente tem. Você pode falar com Deus elas. Só que você tem que saber que Deus tem um plano e você, às vezes, o que você está achando que é bom e que vai ser daquele jeito, não vai ser daquele jeito, entendeu? E aquilo também Deus vai nos guiando. Quando você começa a submeter à vontade de Deus, Deus vai fazendo você entender certas coisas e até a forma de nós orar, até a forma de nós desejar certas coisas. Quanto menos nós entendemos a mente de Deus, as coisas que Ele faz, quanto mais a gente gira em torno do que nós queremos, as nossas prioridades, mais os nossos planos vão ser errados, mais os nossos desejos, mais os nossos sonhos, tudo desalinhados com a vontade de Deus, porque a gente sempre está pensando na gente. Tudo gira em torno de nós, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso sonho, tudo gira em torno de nós. Então, a gente corre muito mais risco de errar mais, entendeu? De fazer e de querer o que Deus não quer. Quando você começa a submeter à vontade de Deus, crer no Senhor, as coisas começam a alinhar. Você começa a alinhar tanto, chega um momento que você começa a alinhar tanto, que até o que você quer é o que Deus quer. Que até o seu sonho está de acordo com o sonho de Deus, porque você está alinhado com o querer dele. Mas quanto mais você pensa em você, menos alinhado você está com Deus. Aí você vai, com certeza, você vai fazer muito projeto que vai ser frustrado, você vai querer muita coisa que Deus não quer, entendeu? Paulo? Igual a pergunta do Pedro, eu lembrei foi do próprio Davi, que ele sendo um homem experiente de guerra, mas quando ele ia para a guerra e tinha uma ideia de descer para algum lugar ou fazer alguma coisa, ele pegava aquilo e apresentava a Deus. Nós vamos descer aqui, vamos fazer isso, aquilo. Aí Deus falava, não, vai descer aqui, vai ver aqui. Com toda a experiência que ele tinha, né, ele confiava no Senhor. Então, os irmãos, vamos ler lá em Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mão? Está vendo? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher, que dá tu a luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras e demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Amém. Tá vendo? Caco de quem é o homem para falar, por que o Senhor faz isso? Né? Por que questionar Deus? Eu falei, quem é o barro para questionar o oleiro? Né? Ele falou assim, fui eu que fiz todas as coisas. Né? Me pergunta acerca das coisas futuras que eu te falo. Você não sabe. Né? Você não sabe o futuro. Me pergunta que eu te falo, porque eu criei todas as coisas. Então, quem somos nós para questionar? Vamos ler também lá em Romanos 9, do 10 ao 23. Isso em tudo, irmãos. Eu estava até pensando, às vezes, igual o Jonas, né, que o irmão falou. O Jonas, ele não entendeu a mente de Deus. Por que Deus poupou aquele povo? Porque no julgamento dele, aquele povo realmente tinha que padecer, né? Era o julgamento dele, né? Só que Deus não via do jeito que ele via. E da mesma forma, por exemplo, lá quando aconteceu com Uzá, eles ficaram perplexos, mas por que aconteceu isso com Uzá? Porque ele só
né? Tocou na arca, né? E ele já agiu de uma forma rigorosa. Então, assim, mas por que Deus permitiu uma coisa assim? A pessoa não fez nem nada demais, né? Não foi nem tão grave assim e aconteceu isso. Aí o outro, nossa, mas isso parece muito grave. Deus tinha que agir assim. E aí a gente se confunde, entendeu? A gente se confunde porque a nossa mente não é a mente de Deus. Romanos 9, do 10 ao 23. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu, deu um de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há justiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem não tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada de algo que formou, por que me fizeste assim? Ou não tenho o poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou. Amém. Tá vendo? Ele falando da questão lá do Esaú e Jacó, né, que Deus já desde lá no ventre eles não tinha feito nem bem nem mal ainda e escolheu o Jacó, né, e ainda falou que o maior ia servir o menor e depois amei a Jacó, aborreci Esaú. Aí ele fala assim, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Ele falou, de maneira nenhuma. Tá vendo? Por que às vezes a gente questiona essas coisas? Ele fez várias perguntas aqui que ele sabia que as pessoas iam perguntar, mas por quê, né? Então por que Deus, se Deus permitiu isso, por que está queixando? Se foi ele que fez a pessoa fazer, entendeu? Então, muitos questionamentos que a gente não entende por quê? Porque a nossa mente tem uma lógica, a de Deus tem outra. E que nem você falou, quando tipo assim, a pessoa tem um plano e não acontece, porque não é da vontade de Deus, aí que vem. Aí você, Deus é injusto, Deus porque nananana, e vem um monte de coisa, e Paulo já até fala, né, que Deus de maneira nenhuma, ele não é injusto, ele sabe o que faz, só que a diferença é que ele vê o futuro antes da gente. Exatamente. Então que pra gente era tipo assim, por exemplo, olha, a gente viu a decisão de Deus e o que ele estava vendo no futuro, quando eles ficaram grandes. A gente viu ali a diferença de Esaú e Jacó. É que fala, às vezes a pessoa entende agora, mas que nem você leu o versículo inicial. Quem conhece a mente de Deus? A gente não sabe o que ele pensa. E às vezes pra gente estar no momento, assim, às vezes a gente acha, tipo assim, o que tá acontecendo? Por que Deus tá fazendo isso? Qual que é o sentido disso? Aí começa a duvidar, sendo que não é pra gente, assim, é pra gente tá no processo de pedir Deus graça para passar por ele, para no futuro a gente entender o livramento que Deus deu, ou até a vitória que Deus deu pra gente. Nós, por exemplo, como adultos, cada vez que a gente vai tendo experiência de vida, você vai ficar mais velho, a gente passa coisas por caminhos, né, uma jornada que às vezes os mais novos não passaram. Às vezes você vai falar com a pessoa assim, não faz isso não, por causa disso, aquilo, outro, você vai dar errado, porque você sabe. Você já passou, você já viveu, os pais com os filhos, por exemplo, né, os avós, sabe. Entendeu? Porque já passou, porque já viu, tem experiência de vida. Mas aí o mais novo fala assim, ele não sabe o que ele está falando, porque não sei o quê, porque isso aqui vai ser legal, vai não sei o quê. É como ser humano, isso nós como seres humanos. Agora, imagina Deus. Isso é da sua época, mãe. É isso aí. E também, e se você sabe, você sabe o que
que você está falando? Aí quando eles crescem, fica grande e passa assim, aí ele, agora entendi, porque minha mãe falou, entendeu? Porque meu pai falou, porque meu pai brigou, entendeu? Aí que ele entende, mas naquele momento não. Por quê? Porque a mente dele ainda está, mas não tem aquela experiência e o outro já passou. Agora você imagina a mente de Deus, que criou, ele não passou, ele criou todas as coisas, né? A experiência dele não é porque ele viveu, é porque ele criou elas, todas as coisas, né? Então você vê que ele falando, porque Deus é injusto, porque Deus fez aquilo, porque então ele endureceu o faraó, e está falando assim, ele compadece de quem quer e endurece a quem quer. Aí ele fala, então por que está se queixando ainda? Porque ninguém resiste a ele, ele mesmo que fez, entendeu? Olha como que a gente não entende o pensamento de Deus e a gente quer entender e quer achar, mas não tem lógica. Por que as pessoas viram ateus? Eles não entendem a lógica de Deus e eles acham que não tinha que ser assim, que um Deus não pode fazer aquilo, que um Deus que é amor não pode ser justo, né? Porque se ele é amor, ele não pode castigar, né? E aí eles entendem tudo errado, que questionam muitas coisas que Deus faz, né? E não é assim. Você lembra daquela parábola dos trabalhadores da vinha? Contratou vários trabalhadores, um começou cedinho e foi até 6 horas da tarde. O outro foi no meio do dia, viu ele lá sem trabalho, contratou ele também, e aí ele foi do meio-dia, exemplo, até as 6 horas. E, de repente, ele encontrou um que, na última hora, estava dando 5 horas para terminar o serviço, e o cara estava sem emprego. Ele falou, vamos lá trabalhar na minha vinha. E ele foi. E, quando chegou no final, o que ele fez? Ele pagou todos iguais, todo mundo igual. Pagou a mesma quantia. E aí, os outros falaram, não, mas não é justo, porque eu estou aqui desde 7 horas da manhã e fiquei até 18 e ganhar o mesmo que ele, que trabalhou 1 hora, isso não é justo. Ele falou, por que você está falando que não é justo? O dinheiro é meu, eu quis pagar. Quando eu não contratei você, eu não falei que eu ia te pagar, vamos supor aqui, eu não falei que eu ia te pagar R$1.000. Foi o nosso contrato. Eu estou te dando 1.000. Mas eu quis dar para ele que trabalhou 1 hora 1.000 também. Eu quis, o dinheiro é meu e eu sou bom. E o que você tem a ver com isso? Né, Edilson? Aquele trabalhou, aquele que chegou por último foi essencial para acabar o trabalho também. Também. E tipo assim, Deus sabe, né? E ele deu o exemplo para a pessoa saber. É a mesma coisa que a pessoa fala assim, o quê? Eu passei 40 anos na igreja servindo ao Senhor, aí o fulano vem na hora da morte e é salvo, que passou aprontando o tempo todo, ficou aprontando a vida toda, e aí na última hora ele é salvo. Eu fiquei 50 anos na igreja, passando lutando pelo reino do Senhor, e ele, na última hora, ele é salvo. Que maravilha! Né? E ele não entende o que Deus pensa. Claro que ainda tem questão de galardão, ele não vai ter galardão, né? Você vai ter, e a gente não entende a misericórdia de Deus, às vezes. A gente não entende nem a misericórdia em certas situações, que a gente julga que não, tinha que ser mais rigoroso. E também não entende também a justiça de Deus, porque a gente pensa assim, Deus diz, não, nesse caso Deus podia olhar com carinho, porque não foi bem assim e tal. A gente não entende nenhuma coisa, nem a justiça e nem a misericórdia de Deus. Irmão Manuel? Irmã Vala? Não, que muitas coisas, né, dá de entender, é que a pessoa, às vezes, tá meio fraquejando na fé, né, e está querendo fazer a coisa do jeito dele, passar na frente de Deus, para resolver. Não, eu vou resolver, mas querendo resolver do jeito da própria pessoa, né? Exatamente. Por causa de que eu me entendo que a pessoa pode estar fraco na fé, já está fraquejando, porque nunca que o filho pode querer passar na frente do pai. Quando a pessoa vai fracassando, isso aí ainda fica pior, vai ficando pior. Vai ficando pior. Mas mesmo a gente mesmo uma pessoa que não está fracassando, às vezes por falta de conhecimento, de entendimento. Falta de entendimento. Entendimento, a pessoa pode pensar resolver. assim, mas por que Deus permitiu aquilo? Né? Por que Deus fez isso? Aí vai murmurar por causa de quê? Quer passar na frente de Deus, né? E Deus sabe todas as coisas. A irmã Valéria, fala. Depois o Paulo. Ô, Ju, aí tem aqueles extremistas, né? Eu falo assim, então, vamos supor, se aconteceu ali de um foi lá e assassinou a pessoa, foi porque Deus quis, porque tinha que acontecer assim.
Outro dia eu estava conversando com a colega minha, tá passando situação lá na casa dela, ela falou assim, não, né, Val? Mas se Deus quer assim, eu falei assim, não. Quando Deus permite algo na nossa vida, aquilo não nos mata, aquilo nos fortalece. Se é algo que está te matando, você pode ter certeza que não é Deus, que às vezes a gente pensa assim, mas se isso aconteceu comigo é porque Deus quis. Então quer dizer assim... E muitas das vezes parece que você está entendendo Deus e você não está entendendo nada na verdade, de Deus. Você está colocando Deus onde que ele nem estava. Porque às vezes ele não está nem querendo aquilo. Exatamente. Foi assim, não, igual você falou, tem a vontade permissiva, que não é aquilo que Deus quer, mas o homem procurou, e tem aquilo que realmente vai acontecer com a pessoa por aquilo que a pessoa realmente fez. Então, quer dizer que não é Deus, é uma plantação que a pessoa está colhendo, que ela mesma plantou. Exatamente. Então, até nisso que a gente pensa que a gente está com o entendimento todo, porque está falando que é a vontade de Deus, e muitas das vezes você está errando aquilo porque não era a vontade dele. Amém? O Paulo? Eu lembrei de Ezequiel 18, 25, que chegou no nível tão grande. Isso falou isso aqui, ó. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Exatamente. Eles falam, não, Deus não faz as coisas direito, não, o caminho de Deus está errado, isso está errado, Deus permitir isso, Deus fazer isso está errado. Entendeu? Como dizer, o caminho de Deus não é direito. Aí o Senhor falou com eles, ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Na verdade, não são os vossos caminhos que estão torcidos, não. É os seus caminhos. Vocês que estão com o caminho torcido e estão falando que o meu caminho não é direito, né? Amém, irmãos? Aleluia. Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus?